Seja bem-vindo você que está chegando. Eu quero falar aqui um pouco com você hoje sobre viver pela fé. A Bíblia nos mostra que quando nós nos encontramos com Deus, nós somos justificados. E nessa condição de justo, nós somos convidados a viver pela fé. E esse viver pela fé é uma dependência total de Deus. Em todas as áreas da nossa vida, Deus quer a dependência dele. E eu quero falar sobre isso. Mas eu quero falar também de quando Deus dá ordens aos seus anjos para cumprirem palavras, para cumprirem promessas que ele nos faz. Escuta bem o que diz aqui em Salmo 103, no versículo 20, e essa palavra vem para te encorajar, para você passar de um nível, começar a crer realmente que Deus, ele sim, cuida de você. Escute bem. Quem sabe Deus não permitiu você chegar em alguma situação? Quem sabe Deus não te permitiu chegar em alguma situação para você usar a sua fé? Sabe? E tem momentos que quando você está na fé, parece que nada está acontecendo. Mas se você perseverar, você vai ver que o poder de Deus é real. Você vai ver a ação de Deus em seu favor. Olha o que diz aqui, Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Então, Deus está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo que os anjos que são poderosos, eles cumprem as ordens de Deus. Eles cumprem as ordens de Deus, obedecendo a sua palavra. Você está vendo isso? Eu gosto também daquele versículo que diz, Salmo 145, ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Então, quando Deus permite uma situação do impossível, quando Deus permite uma situação, sabe, que é difícil para você, ele está te chamando para viver pela fé. Ele está te chamando para exercitar fé. Olha o que diz aqui Romanos, livro de Romanos, capítulo 1. Eu tenho para mim que Romanos é o principal livro da Bíblia, né? Principal livro da Bíblia que traz um fundamento muito importante. Agora, diz aqui Romanos capítulo 1, versículo 16, não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, essa é a coisa mais importante que você pode fazer. Isso vai trazer salvação para a eternidade. Agora, Deus, a partir desse momento, ele quer cuidar de você de uma maneira especial, de uma maneira singular. Ele quer sim que você ande na dependência dele. Ele não quer que você saia tomando decisões segundo a sua cabeça, mas ele quer que você entenda que existe um propósito maior para a sua vida. E ele quer dependência total. Independente da área que for, você está a uma oração de distância de viver pela fé. E quem planta a fé, colhe milagres. Eu queria cada um escrevendo aqui agora. Escreve aí, quem planta a fé, colhe milagres. Às vezes Deus permite, mesmo você tendo uma palavra de cura, ele permite às vezes até alguma dor no seu corpo, ou até alguma enfermidade ficar por algum tempo. Por que Deus permitiu isso? Você deve considerar que pode ser que Deus permitiu uma situação do impossível para você usar a sua fé. Sabe? Nós vamos ver isso na igreja de Atos acontecendo. Através a fé unida ao poder, grandes milagres aconteciam. Agora, escute bem. Quando Deus permitiu Abraão, Abraão teve uma promessa de Deus, ele começou já em obediência e nem sempre a história de Abraão foi uma história perfeita, mas foi uma história de fé. Quando Deus permitiu, quando Deus chama Abraão e ele fala, você vai ser pai de muitas nações, tinha uma grande impossibilidade. Sara não podia ter um filho. Sabe, normalmente quando Deus te faz uma promessa,
essa promessa vai demandar fé e vai demandar um tempo de perseverança, sabe? Mas eu creio que se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus está encorajando você. E Deus está falando que esse tempo você está ganhando músculos espirituais para viver milagres, para viver coisas extraordinárias, para viver de uma maneira sobrenatural, de uma maneira miraculosa sobre a terra. Tem um tipo de pessoas que infelizmente podem ser salvas, mas podem sair da terra sem viver promessas. É aquele tipo de pessoa que não permite Deus trabalhar na vida delas, Deus trabalhar na estrutura delas. Então nós precisamos ser o tipo de pessoa, nós precisamos ser o tipo de homens e mulheres de Deus, que permitimos Deus trabalhar na nossa estrutura, trabalhar, nos moldar, trabalhar no nosso caráter, na nossa maturidade espiritual, na nossa emoção, no nosso, sabe, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos permitir que a voz de Deus, que a vontade de Deus venha prevalecer. E você está a uma oração de distância de se entregar. Fala: Deus, faça em mim conforme a tua palavra. Sabe? Tem pessoas aqui que vão viver uma vida de milagres. Tem pessoas aqui que vão viver uma vida, sabe, de milagres, uma vida de fé e de milagres. E só de você estar aqui agora é Deus falando com você. Que parece que tem coisas que não estão acontecendo, mas é por um tempo. Tem coisas que vão acontecer na sua vida, já estão programadas a acontecer. Porém, tem o tempo certo de se manifestar. Salmo 103, versículo 20, nós vemos aqui que os anjos obedecem a Deus. Eles são enviados para cumprir as ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Agora, versículo 18, eu vou começar do versículo 17 e nós vamos orar. Diz algo muito importante sobre a misericórdia do Senhor, que é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, e sobre aqueles que guardam a sua aliança. Outras versões falam que guardam o seu conserto, e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Sabe, sempre existe uma recompensa para aqueles que andam em fidelidade, para aqueles que andam em obediência a Deus. Escuta bem, tem pessoas que com falta de discernimento acham que isso é uma troca, mas não é uma troca. Isso é um benefício da aliança. Naturalmente, se você andar com Deus, Deus te chama para andar pela fé e Ele vai trazer milagres, Ele vai trazer bênçãos sobre a sua vida. Você está vendo isso? Bênçãos espirituais que se manifestam na alma, que se manifestam no corpo, nos relacionamentos e também na provisão financeira. Sabe, eu vi o Senhor dizendo aqui que você não deve desistir agora. Sabe, quando você tem um problema, o inimigo tenta te desfocar para você focar no problema. Tem uma frase que eu vi um tempo atrás que ela dizia: se você focar nos gigantes, você cai. Mas se você focar no Deus, que vence todos os gigantes cairão. Se você focar em Deus, os gigantes cairão. Se você focar no gigante, você cai. Se você focar no problema, você cai. Agora, quando nós focamos em Deus, os gigantes cairão. Versículo 19 diz que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. É possível alguém ser salvo, mas não permitir e não receber, não conseguir viver pela fé. Então, escuta bem que eu vou te falar. O seu espírito já foi salvo, isso é discernimento espiritual. O seu espírito já foi salvo. Quando você nasceu de novo, aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, você já foi salvo naquele momento, no espírito. Agora, a sua alma entra em um processo de transformação. A sua alma precisa ser transformada pela palavra, né? Aí tem gente que pode pensar: mas então se não permitir que a palavra venha moldar aquela pessoa, então talvez não foi salvo ainda, né? Por quê? Quando você é um salvo, você nasce de novo de verdade, o Espírito Santo vai vir habitar em você. E o Espírito Santo vai te guiar a obedecer a palavra. O Espírito Santo vai começar a moldar seus pensamentos, sua forma de ser, sua forma de viver. Ele vai começar a transformar toda a sua forma de viver. E o meu corpo físico? O meu corpo físico tem proteção divina.
mas só vai ser totalmente salvo, totalmente restaurado na vinda de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, quando nós pegamos o corpo glorificado, né? Somos transformados para um corpo glorificado. Ok. Aqui, o que Deus estava me dizendo é que o justo viverá pela fé. Muitas pessoas que estão aqui agora, Deus está me dizendo, pessoas que estão aqui nessa oração, estão pensando em desistir, mas talvez você precisa tomar alguma decisão de fé. Por exemplo, você fala, a partir de hoje, eu vou depender só de Deus. A partir de hoje eu vou depender só de Deus, sabe? É muito bom. Deus vai levantar pessoas sempre na nossa vida. Primeiro, vou enfatizar, Deus sempre vai levantar pessoas na sua vida. Mas eu sempre digo, conte com as pessoas, mas dependa só de Deus, sabe? Mas tem pessoas que por qualquer coisa, por exemplo, tem uma dor, né? Já quer ir no médico primeiro. Ok, você até deve ir no médico muitas vezes, mas você deve primeiro orar. Tem um problema financeiro, quer dar o jeitinho de resolver o problema, quando deveria orar primeiro, buscar a Deus primeiro. Por quê? Porque Deus quer uma dependência total. Ele quer influenciar, Ele quer ser o dono, Ele quer ser o seu Senhor. Isso significa que Ele quer ser o dono da sua vida em todo. Se Ele é seu dono, Ele quer ser o dono de tudo. E por que o inimigo não quer deixar a área financeira, por exemplo, Deus ser o dono? Porque o inimigo não quer que você conheça alguma bênção da aliança que Deus tem. Ok? Então, quando você entra na dependência total, você vai experimentar milagres, você vai experimentar coisas especiais da parte de Deus. Você vai experimentar coisas que talvez você ainda não conheceu, mesmo que você está andando há muito tempo com Deus. Às vezes uma pessoa que está chegando agora para andar com Jesus, pode ser que tenha uma maior facilidade de viver experiências novas, experiências na dependência total de Deus, do que alguém que está andando há mais tempo. Por quê? Alguém que está andando há mais tempo já tem a sua própria opinião. Então, não está aberto para o Espírito Santo falar, né? Mas eu vi o Senhor dizendo que muitas pessoas aqui, até você que está mais tempo, Deus está querendo uma dependência total, sabe? E você reconhecer Ele em todos os seus caminhos. Você vai ver o que Deus vai fazer quando você parar de tomar a decisão da sua cabeça e primeiro orar, e primeiro colocar diante de Deus. Olha o que diz aqui, versículo 18 eu vou enfatizar, e versículo 20 nós vamos orar. Fala sobre guardar a aliança. A misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Para os que guardam, a justiça de Deus opera para quem? Para os que guardam a sua aliança. A justiça de Deus é o poder de Deus para restaurar todas as coisas, é o poder para operar os milagres. Ninguém, por ser tão bom, pode viver um milagre, não. Mas nós precisamos da misericórdia, da graça, da justiça de Deus. Misericórdia é poder para perdoar pecado. Graça é Deus me capacitando para aquilo que eu não posso fazer sozinho. Escuta bem, agora a aliança está falando das bênçãos da aliança. Em Abraão, sabe? Quando fala lá da circuncisão, está falando de uma bênção de Deus para todo. Nos dias de hoje, a gente tem que simplificar. A bênção da circuncisão é a bênção de Deus para todas as áreas da nossa vida. E em Jesus, né, nós temos a circuncisão do coração. Não necessariamente você precisa cortar, né, algum órgão do corpo, algo assim. Mas você está rendido, você está nessa dependência de Deus. E, naturalmente, como eu fico longe do pecado? Andando bem pertinho de Jesus. Tem as pessoas que se preocupam tanto com o pecado, né? E, na verdade, a gente também tem que vigiar mesmo. Porque o inimigo faz laços, astúcias, ok? Mas se você quer ficar longe do pecado, você deve ficar pertinho de Jesus, né? E depois vigiar, porque o Espírito Santo vai te encher tanto. O Espírito Santo vai te encher tanto, vai te dar tanto discernimento, sabe? E que, sabe, você vai ficar... Facilmente você vai identificar o que é certo aos olhos de Deus, o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus para você. Você está vendo? Vamos orar. Olha lá. Aliança. Aqui está falando de aliança. Está falando que para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem, não é só receber a aliança, mas é ter o Espírito Santo fluindo na sua vida para você obedecer a aliança.
ou você obedecer à vontade de Deus, sabe? E Deus está mandando anjos poderosos agora para cumprir ordens em seu favor. Para cumprir ordens em seu favor. Deus envia agora os seus anjos poderosos para cumprir as ordens. Deus está enviando anjos agora para cumprir as ordens que Ele tem dado a seu respeito. Anjos que são enviados para cumprir ordens, obedecendo a sua palavra. Você está vendo? Tem outra versão que diz: bendiga o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a sua palavra. Ou obedecem a voz da sua palavra. Eu dou uma voz de ordem agora no mundo espiritual. Que todo mal contra você caia por terra em nome de Jesus. Se existe alguma coisa travada, amarrada ou enroscada, Pai, eu peço agora que o Senhor venha desamarrar. Peço que o Senhor venha agora desembaraçar. O Senhor é nosso refúgio e a nossa fortaleza. E perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Deus está desembaraçando os seus caminhos. E está dando ordens agora aos seus anjos em seu favor, em favor da sua vida, em favor da sua casa, em favor da sua família, em nome de Jesus. Creia nessa palavra, sabe? Quando eu costumo dizer aqui, quando eu falo não é palavra de boca para fora, que se eu estou falando algo é porque eu creio nisso. Você deveria fazer o mesmo. Não fale aquilo que você não crê. Uma vez eu fui pregar e Deus falou comigo assim: você não deveria falar aquilo que você não crê. Tem pessoas que amaldiçoam os filhos, amaldiçoam a sua própria vida sem saber. E Deus está me dando ordem agora para cancelar. Eu cancelo agora toda palavra maldita, dita por você ou dita por alguém a seu respeito. Considere cancelada agora, em nome de Jesus. O Senhor está fazendo retroceder todos os seus inimigos. Toda sentença contra você no mundo espiritual está caindo por terra agora em nome de Jesus. Sofonias capítulo 3. E Deus está dizendo agora, é um novo tempo. Sabe? Quem sabe Deus não permitiu alguma situação na sua vida para você agora viver pela fé. Sabe? Tem alguém que, debaixo de uma palavra que recebeu, disse assim: hoje tem uma provisão. Hoje tem uma provisão de Deus. Falou, pode olhar esse mistério. E a hora que foi olhar, a provisão já tinha chegado. Sabe? Tem vários testemunhos do que Deus tem feito. Então, experimente andar com Deus e depender de Deus em tudo que você vai ver. Você vai ver que existe uma maneira especial de você viver sobre essa terra, que é na dependência de Deus, que é na obediência à sua palavra e que é na dependência total na presença de Deus. Vamos orar? Hebreus capítulo 1:14 também diz que os anjos são seres ministradores enviados para servir aqueles que herdaram a salvação. Deus está enviando anjos para te defender e anjos para te abençoar. Anjos para te dar livramento. Em poucos segundos um anjo dá uma volta na terra, sabia? E Deus, se for necessário, Ele vai mandar um anjo numa velocidade extraordinária, surreal. Mais rápido do que uma bala, só para te proteger. Você está vendo? Só para te abençoar. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus. Situações de impossibilidade, muitas vezes é o Senhor nos chamando para viver pela fé. E quem planta a fé colhe os milagres. Pai, nos ajuda a falar palavras de fé. Pai, pessoas aqui que precisam organizar coisas na casa, coisas na vida, mas ajuda a entender que isso também tem um tempo. E eu peço que o Senhor venha dar paciência, perseverança, e que o Senhor também venha agir em coisas que são urgentes. Eu peço que o Senhor venha agir agora, Pai, em nosso favor, em favor de cada um que está aqui agora, com milagres inesperados, com provisão sobrenatural. Pai, com cuidado do Senhor sobre a vida de cada um que está aqui. Eu declaro cura física agora em nome de Jesus. Eu declaro agora o toque, o poder de Deus te tocando nas suas emoções. Deus tocando no seu corpo físico. Eu declaro cura em nome de Jesus, restauração da alma, das emoções. Pai, eu peço que o Senhor venha tocar também nos relacionamentos, nos casamentos, nas amizades, que seja tudo conforme a vontade do Senhor. Pai, eu oro também pela área financeira de cada um que está aqui agora em nome de Jesus. E peço a sua bênção,
a bênção da aliança. Pai, ajuda cada um aqui a te obedecer, nos ajuda a te obedecer, nos fortalece no Espírito para andar na sua perfeita vontade. Pai, eu oro agora por essa mãe, por esse pai, por essa família que tem passado situações difíceis e o Senhor está convidando a andar pela fé. Pai, ajuda cada um aqui a desenvolver a sua fé, de crer no que o Senhor fala, de colocar em oração as demandas, as necessidades, e que seja tudo feito conforme a sua vontade. Eu oro agora pelo seu favor, eu oro agora, como a sua palavra nos disse hoje, pela sua misericórdia, que dura de eternidade a eternidade, sobre os que o temem. Pai, eu peço agora que o Senhor venha se manifestar com as bênçãos da aliança, despertar o coração de cada um aqui, para estar na sua presença, para estar na sua dependência, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vi o Senhor dizendo aqui que é um processo de restauração que Deus está na sua vida. E tem gente aqui que está muito acelerada, porque você quer que as coisas aconteçam muito rápido. E isso, na verdade, pode ser que não seja nem saudável para você. Então, Deus está fazendo no tempo dele. Deus já começou a fazer, Deus está trabalhando, mas assim, confia em Deus, né? Quando você ora e quando você está diante de Deus, vem aquela ansiedade, sabe? Você coloca diante de Deus, você vai ver Deus regulando até os seus batimentos cardíacos. Você vai ver Deus tirando essa ansiedade. Então eu via como se fosse assim, eu via como se fosse uma pessoa, como se fosse com uma lista. Eu falei, Deus, o que é isso? Sabe? E Deus falou comigo assim, tem alguém aqui que precisa entender que Deus faz num processo, sabe? Deus é um Deus de processos. E em cada processo desse, Deus está te ensinando alguma coisa. Em cada processo desse, Deus está te preparando para algo que Ele tem pela frente. Porque você vai experimentar a bondade de Deus na terra dos viventes. Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom? É isso, gente, que especial. Quem sabe Deus não permitiu você viver determinadas situações para você viver pela fé. Fala, vai dar certo. Vai dar certo, eu já vejo uma provisão hoje. Eu já vejo Deus transformando as minhas emoções. Eu já me vejo sarado, eu sou abençoado, eu sou próspero. Isso são declarações de fé. Se você falar o que está acontecendo, o que está errado, o que está difícil, isso não é fé, isso é constatação. Mas a fé é uma convicção de um fato. Que fato? O que Deus te falou. Convicção de que o que Deus falou já é real. E que quando você crê, você traz isso à existência no mundo físico. Porque a Bíblia diz que o universo foi criado pela palavra de Deus e as coisas que são visíveis vieram do invisível. Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do telefone 199-9588-3146. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial para você. Como proteger sua fé, tem uma oração lá muito, muito especial. Tá bom? Tem poder de Deus agindo na sua vida. E Deus está te convidando a andar pela fé a partir do dia de hoje. Ele está dando ordens aos seus anjos para te proteger, para te guardar e para te abençoar. Porque Deus envia anjos para cumprirem as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Salmo 103, versículo 20. Até o nosso próximo encontro. Compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração. Até lá. Quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Até lá.